Olá, gente, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Nós ainda continuamos falando sobre o paciente paliativo. Nós fizemos uma introdução explicando mais ou menos o que é. Nós fizemos um outro vídeo ali dizendo mais ou menos o que é essa questão da paliatividade, como é que se chega a essa conclusão. Agora, nós vamos falar de alguns elementos que acontecem quando esse paciente ele é notificado ou é informado a ele que o caso dele não tem mais solução e ele se torna paliativo. Bom, o ser humano ele nasceu para ter a vida eterna, ou seja, a morte não é uma coisa que nós pensamos. Ninguém imagina que, por exemplo, tenha que se preparar para a morte. Nós compramos plano funeral não para morrer, mas para se precaver. Nós compramos o plano funeral nem com a hipótese de utilizá-lo, assim como o seguro de vida também. Você imagina uma pessoa, e vou usar um exemplo, na plenitude da vida, talvez em ascensão dentro da sua vida profissional, entre outras, e de repente ele é notificado que a vida dele entrou em estado paliativo, ou seja, ela, a partir de agora, tem um prazo determinado, não determinado, mas que os anos que ele esperavam talvez tenham sido encurtados. Logo, ele precisará rever tudo aquilo que ele pensou em investir ao longo da vida. E você imagina você nesse lugar e no lugar dessa pessoa e é notificado que que sua vida está limitada, que a sua vida a partir daquele momento, você tem alguma coisa que não dará para fazer tudo que você estimou e sonhou. Eu imagino que quando entra nesse momento, a pessoa deve ter um choque de realidade. Então, por isso que quando o paciente, né, tem esse choque e ele recebe essa notícia, ele tem algumas fases emocionais que fazem com que ele apresente, né? Que é normal você como ser humano, dentro de um choque desse, dentro de uma informação que você talvez não tenha tempo para fazer tudo o que você planejou para você. E dentro dessas fases, a primeira fase é a fase da negação. É quando ele acaba de receber a notícia e ele não consegue aceitar aquilo. E muito explicável por que não aceitar. Como eu falei anteriormente, você imagina, você criou uma expectativa de vida, com planos, com planejamentos e sonhos. E de repente alguém informa você tem uma doença que não vai dar tempo de você concluir tudo. Ele entra em negação e apresenta um quadro de revolta, que é quando, mesmo ele sabendo daquilo, ele não consegue compreender o porquê dele ter o tempo dele diminuído e não ter a oportunidade de seguir dentro dos seus planejamentos e dos seus sonhos. Tem a parte da barganha também, que é um sentimento que se apresenta durante essa fase, que é quando ele começa a buscar, a procurar tudo o que é possível para que aquela situação seja finalizada ou minimizada. Mesmo ele sabendo o diagnóstico, ele vai lá, corre atrás. Depois que passa a fase da barganha, que eu acho que é uma das fases que pesada, normalmente o paciente que é paliativo ele pode entrar num quadro depressivo. E essa é a parte que vai definir, muitas das vezes, como é que vai ser os últimos dias dessa vida dessa pessoa, os últimos meses, ou como será a vida dele daqui para frente, quando ele já sabe e tem um diagnóstico que muitas das vezes não é favorável. Ou seja, esse momento depressivo que ele vai enfrentar é o momento onde o fim da jornada dele vai ser um final onde ele pode deixar uma assinatura e grandes marcas positivas ou simplesmente ele se reclusar e ficar aguardando ao momento. Depois que o paciente passa por essa fase de depressão, esse momento, acho que é até muito introspectivo, em busca de respostas ou em busca da sua autoanálise, entra a parte que vai definir como acontecerá, que é a parte da aceitação.
A aceitação, quando o paciente consegue enxergar e ele consegue e ele é bem acompanhado durante os outros processos, onde há uma presença de uma equipe de saúde, uma equipe de profissionais, esse momento da aceitação é o momento onde essa pessoa que tem o seu quadro paliativo identificado, que vai determinar como vai ser o processo final. Eu chamo de processo final, mas eu particularmente acho a expressão o processo de passagem ou rito de passagem, eu acho que se torna mais interessante. Por quê? Quando você fala de rito de passagem, quer dizer que a pessoa tem todo um planejamento. Por quê? Ele pode ter alguns dias, ele pode ter meses ou pode ter anos. Obviamente que a paliatividade fala-se de um período de meses já definidos. Mas quando o paciente entende, quando o paciente, o familiar e a equipe estão de acordo com os processos, você pode ter um resultado muito maior e melhor dentro disso. Até porque tem pessoas que vão ficar e vem a saudade. E aquele que vai precisa de todo o carinho e amparo necessário para esse momento. Até porque muitos de nós, se não todos nós, não conhecem o outro lado. Acesse o @Milton Alencar no YouTube. Esse tema vai ter continuidade, tá? E até a próxima.